A Europa e a Ucrânia convocaram urgentemente uma reunião em Londres para enfrentar a pressão de Trump sobre a Ucrânia. A Europa apresentou seu próprio plano de paz em oposição ao plano americano-russo, que será discutido no Alasca entre Putin e Trump. E o plano proposto por Kiev e seus aliados europeus exige um cessar-fogo antes de qualquer outra etapa de troca mútua de territórios e não concessões unilaterais de garantias obrigatórias de segurança para a Ucrânia, incluindo a possível entrada na OTAN. O documento rejeita as exigências de Putin sobre a transferência de parte da região de Donetsk sem contrapartidas e estabelece as posições das partes antes do encontro Trump-Putin em 15 de agosto. Isso é importante porque Trump já concordou de fato com as exigências de Putin de simplesmente entregar parte do território da Ucrânia ao ditador russo sem quaisquer garantias, nem mesmo de cessar fogo. O presidente Zelensky está realizando urgentemente conversas telefónicas com líderes europeus e os exorta a não permitir que Putin engane novamente. O presidente da Ucrânia está convencido de que a Rússia busca negociar posições mais favoráveis para retomar a guerra. Com esse objetivo, a Rússia promove a ideia de trocar um território ucraniano por outro território ucraniano, sem garantir nada quanto às consequências. Na Europa, chocados com as posições de Trump, afirmam que seu enviado Witkoff nem entende o que Putin lhe passou. Quando os europeus perguntaram a Witkoff sobre os detalhes desse acordo, que Trump e Putin estão prontos para assinar pelas costas da Ucrânia, ele mesmo começou a se confundir sobre o que Putin está disposto a aceitar e o que não está. Foi justamente por isso que os europeus se reuniram com urgência em Londres para lidar com essa pressão de Washington. Afinal, nos Estados Unidos já estão insinuando que se Zelensky não assinar o acordo proposto, Trump vai ficar muito irritado. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 9 de agosto no calendário. Vamos discutir esse assunto em detalhes, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, não se esqueça de deixar um like e escrever qualquer comentário seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então, altos funcionários dos Estados Unidos da América, da Ucrânia e de vários países europeus vão se reunir no Reino Unido neste fim de semana para elaborar uma posição conjunta. Antes do esperado encontro presencial entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e o ditador Vladimir Putin. O objetivo do encontro é reduzir o risco de que Washington aceite a proposta de cessar-fogo apresentada por Moscou sem levar em conta os interesses da Ucrânia e da Europa. A coordenação do encontro pelos Estados Unidos da América será a responsabilidade do vice-presidente J.D. Vance, o que já diz muito. A ideia de coordenação surgiu em uma teleconferência de 8 de agosto entre os Estados Unidos da América, Ucrânia e países europeus. Esperava-se que os americanos transmitissem aos ucranianos e europeus o que exatamente Steve Witkoff trouxe de Moscou, mas acabou que o próprio Witkoff não entende completamente o que Putin lhe entregou para tentar negociar um encontro com Trump. A preocupação surgiu após notícias de que o representante especial de Trump, Steve Witkoff, enviou algo para Washington depois de se encontrar com Putin. As condições do Kremlin, segundo as quais a Rússia está pronta para cessar as hostilidades na Ucrânia, em troca da renúncia da Ucrânia a várias regiões, Donetsk, Lugansk e Crimeia. Alguns participantes da conversa telefónica entre ucranianos e europeus ficaram com a impressão de que Moscou poderia suavizar suas exigências em relação às regiões de Kherson e Zaporizhia, o que seria um recuo significativo em relação às declarações anteriores do Kremlin. Os europeus e os ucranianos ficaram tensos com isso, porque parece muito estranho. Putin, por sua vez, sempre gritava que não iria ceder. E aqui vou explicar. Witkoff informou Trump sobre a proposta de Putin de retirada das forças armadas da Ucrânia de Donetsk e Lugansk. E só depois disso Putin supostamente estaria pronto para negociar um cessar-fogo. Ou seja, a Ucrânia teria que entregar parte do seu território sem qualquer compromisso por parte dos russos. E supostamente Putin concorda em não capturar Zaporizhia e Kherson, mas apenas congelar a linha de frente lá. Aliás, sobre as regiões de Sumy e Kharkiv, onde os russos também estão tentando avançar, não há absolutamente nenhum detalhe. Quando questionado, Witkoff mencionou as regiões de Sumy e Kharkiv. Ué, o que tem para fazer lá? Os europeus questionaram Witkoff. E onde está a garantia de que Putin não vai simplesmente usar essa proposta como uma jogada tática para evitar novas sanções e tarifas dos Estados Unidos da América? Witkoff não conseguiu responder a isso. E o que os europeus ouviram de Witkoff foi o seguinte. Primeiro, a Ucrânia vai retirar suas tropas das regiões de Donetsk e Lugansk, e depois disso a linha de frente será congelada. Na próxima etapa, Putin e Trump vão chegar a um acordo sobre o plano de paz final, que depois será apresentado a Vladimir Zelensky para assinatura. Mas o Bill descreve que o próprio Witkoff não entendeu o que Putin lhe apresentou.
Supostamente, na proposta de Putin, não se menciona desistir da ocupação de Kherson e Zaporíjia. Ele insiste que as forças armadas da Ucrânia também deverão sair dessas áreas no final, só que talvez não agora. Depois, Vitkov ligou novamente para os europeus e declarou que se trata de congelar as posições dos russos nas regiões ucranianas. Ao ser questionado novamente sobre os detalhes, Vitkov mais uma vez não conseguiu fornecer respostas claras. Enquanto isso, publicações estrangeiras divulgam versões contraditórias das possíveis condições. A Bloomberg mencionou uma opção que envolve a Ucrânia abrir mão dos territórios de Donetsk e Lugansk, além de congelar a linha de frente em Kherson e Zaporozhye. O Wall Street Journal informou que Putin declarou estar pronto para cessar fogo, simplesmente cessar fogo, caso as tropas ucranianas se retirem do Donbass. O Bild diz que não. O Kremlin ainda exige controle total sobre Donetsk, Lugansk e também as regiões de Zaporozhye e Kherson. Donald Trump diz publicamente que Vladimir Zelensky terá que assinar alguma coisa, ressaltando que as opções discutidas são complexas e podem incluir trocas de territórios. Quais exatamente? Ele não especifica. Zelensky já respondeu que a resposta para a questão territorial já está registrada na Constituição da Ucrânia e acrescentou que ninguém pretende recuar e que ninguém vai dar terras ucranianas aos ocupantes. Zelensky afirmou que está convencido de que a Rússia busca negociar posições mais favoráveis para retomar a guerra. Com esse objetivo, a Rússia promove a ideia de uma suposta troca de um território ucraniano por outro, cujas consequências não garantem nada. E simplesmente, não é, para o Trump, eu não sei porque os conselheiros dele não explicam que a troca diz respeito exclusivamente aos territórios ucranianos e só isso. O que trocar? Ou seja, é como se um vizinho viesse até você, vou colocar em palavras simples, ele entra no seu apartamento de 3 quartos, toma 2 quartos e a cozinha e depois diz: olha, vou deixar você usar um pouco a cozinha, mas você me dá esses 2 quartos. E é isso. E nós trocamos aparentemente. E você tem que concordar com isso, que vai ficar só com um quarto e pode usar a cozinha, esquecendo que simplesmente vieram e tomaram na cara dura mais 2 quartos seus. É isso que Trump chama de troca. Isso, na lógica dele, é troca de territórios. E agora vou citar Zelensky. Nesses dias, a atividade diplomática está super alta, porém, não vemos nenhuma mudança na posição russa. Os russos também não querem parar de matar, também investem na guerra e também impõem a ideia de trocar território ucraniano por território ucraniano, com consequências que não garantem nada, exceto posições mais favoráveis para os russos. Para retomar a guerra, todos os nossos passos devem ser aqueles que nos aproximam do fim real da guerra, não da sua reconfiguração. Em conjunto, as decisões conjuntas com os parceiros devem trabalhar para a segurança comum. Bem, e sobre? Logo depois disso, Zelensky já conversou com o líder da França, Emmanuel Macron. As partes discutiram a situação diplomática e concordaram em trabalhar da forma mais eficaz possível para o fim real da guerra na Ucrânia. Citação: de fato, é importante que os russos não consigam enganar ninguém. Mais uma vez, todos nós precisamos de um verdadeiro fim para a guerra e bases seguras de segurança para a Ucrânia e outras nações europeias. Por fim, citarei uma frase ilustrativa do The New York Times. A recusa direta de Zelensky corre o risco de desagradar Trump, que fez do acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia um dos principais objetivos de sua política externa, mesmo que isso signifique aceitar condições desfavoráveis para Kiev, aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Por hoje é só. Cuidem-se, até mais a todos.